Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu vou trabalhar com vocês os resultados da 3R Petróleo, uma empresa que eu invisto. E você vai achar extremamente estranho o que eu vou falar. A empresa deu prejuízo e eu estou feliz com isso. André, não está fazendo sentido. Como que a empresa dá prejuízo e você me diz que você está feliz? Bem, fica calmo, eu vou te explicar nesse vídeo todos os dados que essa empresa trouxe, porque houve uma revolução dentro dessa empresa, os seus números estão magníficos. O seu lifting cost está cada vez melhorando mais e diversas questões que estão claras para a gente dentro do balanço estão ali como perspectivas de crescimento para a empresa que eu particularmente tenho muita convicção de que elas irão acontecer, porque resultados que não estavam programados para acontecer nesse ano já estão acontecendo e muito que nós temos da extração do petróleo já está melhorando cada vez mais e a 3R tem sim demonstrado uma ótima alocação de capital, não só isso, também uma ótima gestão dos investimentos e da própria operação que eles têm. Então, se você quer saber mais a respeito dessa empresa, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, eu vou trazer vocês direto para essa notícia aqui e basicamente fala o seguinte, que a 3R registrou um prejuízo de 77 milhões nesse terceiro trimestre, revertendo basicamente um lucro que ela teve no trimestre anterior de 79 e lá no terceiro tri de 2023 o valor de 470 milhões praticamente de lucro aqui que a empresa teve. André, deixa eu entender. Você está falando que a empresa lucrava 80, 470 milhões e agora ela está dando prejuízo e você está feliz? Sim, eu estou feliz. Por quê? Porque muito do que você vai enxergar hoje aqui na empresa não está realmente no curto prazo. Muito do que eu vou te mostrar são crescimentos que a empresa tem em diversos segmentos aqui e o endividamento e o custo mais elevado nesse momento de injeção de capital, injeção de trabalho, de tempo e esforço ali dentro está sendo parcialmente compensado pelos números operacionais e não exatamente pelos números financeiros. Só que nós vamos enxergar que alguns dados que não são tão fáceis de a gente compreender e enxergar, eu vou mostrar para vocês como que isso melhorou em comparação aos trimestres anteriores, tá bom? Então vamos dar uma olhada antes numa outra notícia. Essa outra notícia basicamente diz o seguinte, que a 3R ela quer chegar numa produção de 60 mil barris por dia em 2024, buscando a parceria no Polo Potiguar, tá bom? Então, basicamente, essa notícia faz, de uma certa maneira, um complemento com a anterior, mostrando que, assim, você pegou uma empresa que produzia ali seus 20, 15 mil barris por dia e ela já está chegando a 60 mil barris, ou pelo menos buscará chegar em 2024 a essa quantidade. Será que no valor da ação está precificado isso? Eu particularmente enxergo que não, e exatamente por isso que para mim essa é uma oportunidade extremamente clara de investimento. Mas claro, isso não é recomendação, porque isso faz total sentido para o meu portfólio de investimentos, para o meu perfil de risco. Mas enfim, vamos tratar sobre os resultados que eu tenho absoluta certeza que é isso que você veio ver aqui. Vamos lá, eu peguei aqui no RI da empresa os resultados do terceiro trimestre de 2023, tá bom? Então vamos dar uma olhada um pouco do que ele trouxe. Eu fiz algumas marcações, vocês vão poder perceber aqui, porque eu já li esse documento pelo menos umas 3 vezes, porque como eu sou acionista dessa empresa, eu quis olhar cada um dos itens de forma bastante vagarosa, bastante minuciosa, para conseguir interpretar o que a gestão me disse e interpretar quais os planos da empresa daqui para frente, tá bom? Então, vamos dar uma olhada. Recorde na receita líquida e no EBITDA da empresa. Maravilha. Vamos lá. Receita histórica recorde. Qual que foi o valor? Tá aqui, ó. 2,4 bilhões. André, qual que é o comparativo? Vamos dar uma olhada aqui. O valor comparativo que nós temos aqui é basicamente esse quadro. André, você está me dizendo então que a empresa ela saiu lá do terceiro trimestre de 2021 com 192 milhões e ela está aqui na casa de 2 bilhões 360, ou seja, em 24 meses ela trouxe um crescimento de 12,3 vezes mais. É isso mesmo. Se você for perceber em todo o documento aqui, eles vão falar muito sobre esse crescimento aqui. Se você pegar do terceiro trimestre de 2022, o crescimento foi de 4,7 vezes. Se você for pegar do trimestre anterior, do segundo tri, ou seja, em 3 meses, eles trouxeram um crescimento de 2,8 vezes. Gente, essa empresa cresceu muito. Por quê? Muito por conta da entrada aqui em operação do Polo Potiguar, que basicamente foi uma aquisição recente que eles fizeram. E em em junho do ano passado, eles ficaram pouquíssimo tempo para dar um certo gostinho do que viria nos resultados do terceiro trimestre e no resultado do segundo tri houve um impacto já até que significativo, mas mostrando aqui no terceiro tri a revolução que aconteceu dentro da empresa com o Polo Potiguar, tá bom? Outra coisa, produção recorde. André,
eles estão mostrando aqui para mim que a produção atingiu aproximadamente 42,7 barris por dia de petróleo. Houve um aumento de 51% trimestre contra trimestre. E o que acontece? Basicamente aqui ele coloca o seguinte, que no quarto trimestre de 2023 inicia a alta de 45,8 mil barris por dia. O que isso significa? Significa exatamente isso aqui nesse dado de produção. Ele é um pouco complexo de enxergar, mas ó, é essa parte verde aqui embaixo, a produção referente ao que é da própria 3R. No terceiro trimestre de 2022, ela estava com uma produção diária de 14.904 barris. E olha só o que aconteceu. Ele traz para a gente os dados mais recentes. Ele traz até outubro. E já estamos aqui em 45.785 barris por dia. Gente, é muita diferença. A empresa está crescendo muito. Ela basicamente triplicou a produção que ela tem aqui de barris por dia, muito por conta da entrada de novos polos, sim, isso é verdade, mas também pela eficiência que estão sendo postas dentro da questão operacional de cada um desses polos que estão melhorando. Porque quando ela pegou cada um dos polos lá da Petrobras, de outras empresas, ela tinha uma eficiência operacional horrorosa. Depois que a 3R ela realmente entrou e conseguiu pôr a mão ali na massa, ela conseguiu trazer uma eficiência maravilhosa para dentro da empresa. Eu, particularmente, fico cada vez mais encantado com essa empresa. Vamos olhar alguns destaques operacionais e comerciais aqui, tá bom? O que eu acho interessante você olhar, pelo menos para alguns polos. Olha só, Potiguar, que é um dos, vamos dizer assim, principais que nós temos aqui. Ele basicamente entrou na mão da 3R aqui no segundo trimestre de 2023, produzindo basicamente aqui, considerando óleo e gás, 10,9. Então, essa é a métrica que você precisa saber. Quando veio para a mão, portanto, aqui da 3R, ela passou de 10,9 para 25,2. E será que isso não é o suficiente para dizer que a empresa ela sabe fazer a extração de petróleo, ela sabe tirar mais petróleo realmente daquilo que tem e ela consegue otimizar todo aquele poço que está lá? Então, eu particularmente fico muito contente. Evolução também do polo de Macau, tá bom? Você pode perceber uma evolução bastante interessante, uma produção de óleo aqui do Macau aumentou 80% em relação a janeiro de 2023, ou seja, basicamente, nesses 9 meses, ela aumentou 80%, a eficiência dela aumentou em 80%. É muita coisa, gente. A gente tem que reconhecer que é uma empresa muito interessante em termos realmente ali de eficiência operacional. E olha só que interessante também aconteceu no cluster recôncavo. Ó, a 3R assumiu a operação no segundo tri de 2022. Então vamos lá, segundo tri de 2022. Estava sendo extraído entre óleo e gás 3,5, tá bom? 3.500 barris por dia. Hoje, em outubro de 2023, já estamos em 9 mil barris por dia, 9.100 barris por dia. É muita eficiência, é incrível o quanto que essa empresa está conseguindo extrair lá de baixo, enfim, é muita coisa. Agora, esse poço aqui, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque o Papa-Terra, ele não está na Terra. Curiosamente, ele é uma das plataformas que eles têm, que é offshore. Offshore é lá na água e onshore é aqui na terra, tá bom? Qual que é o ponto que você precisa saber? Você precisa enxergar aqui que a produção em outubro de 2023 aumentou aproximadamente 26% quando comparado ao terceiro tri, acredito aqui, de 2022, tá bom? Eles devem ter errado aqui, mas já dá pra gente ter uma noção bastante boa. Qual que é o ponto? Eles têm algumas questões importantes aqui para serem feitas no polo Papa-Terra. Quando a 3R fez a aquisição, o que eles precisaram fazer? Intervenções no sistema de geração e fornecimento de energia, que ia acontecer de fevereiro e março, isso foi um problema. Manutenção no sistema de offloading, o que significa isso? Quando você extrai aquele petróleo, você joga para dentro de um barril, e depois esse barril, ou independentemente de você jogar para esse barril, você pode jogar para um navio. E esse serviço de offloading, essa operação de offloading é muito importante, porque vai carregar o barril e esse petróleo ele vai ser direcionado para quem for a empresa que vai fazer o refino ou coisa assim do gênero, tá bom? Além disso, eles tiveram uma manutenção no sistema aqui de geração de energia e de caldeiras durante agosto de 2023, então realmente eles estão tendo que colocar muito esforço ainda para deixar redondinho aqui o Papa-Terra, tá bom? O polo de Papa-Terra. Aí você pode ver exatamente o que eu comentei com vocês. Por quê? Aqui em Papa-Terra, vocês têm aqui, como eu comentei, tá lá na água, é offshore esse poço
grosso aqui, e aí você tem algumas fases, tá bom? Importante você enxergar nessa primeira e segunda fases o quê? Na primeira fase você vai ter todas as intervenções concluídas até novembro de 2023, ou seja, os resultados de toda essa melhoria aqui que nós vamos ter, elas vão ocorrer no quarto trimestre. Basicamente agora elas já devem estar ocorrendo, mas a gente só vai ter realmente a percepção disso quando os resultados do quarto trimestre vierem. Na segunda fase de intervenções, que vai ocorrer até agosto de 2024, eles vão trazer outras questões importantes. Ó, liberar capacidade de armazenamento para suportar mais de 25 dias de produção, que é aquela questão do offloading que eu comentei. Inspeção e manutenção da segunda caldeira. Tem também a campanha de workovers que eles vão fazer aqui. Tem a revisão do principal sistema de offloading no primeiro trimestre de 2024. Então a gente só saberá disso lá, talvez para meados de abril, maio de 2024. Então a gente vai ter todas essas fases concluídas e então ter uma noção um pouco melhor dos resultados aqui de Papa Terra, tá bom? Olha só que interessante. A eficiência operacional. Tá aqui, ó, último ano de operação com o antigo operador. Então, ele tinha uma eficiência de 22%. Na mão da 3R, eles já estão trazendo, pelo menos aqui, 67%. O que eles querem fazer? Para o quarto TRI de 2023, trazer 80% e para 2024 chegar aproximadamente aqui a 90% de eficiência operacional. Bem, eu particularmente sou muito entusiasta aqui dessa empresa, então eu sou até um pouco suspeito, mas enfim, vamos lá. Outra coisa que eu achei interessante, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu tenho uma empresa que é a Comgás. Então, eu sou muito também otimista desse mercado. E olha que interessante, o Polo Peroá, ele tem primordialmente a extração de gás. Se você for realmente enxergar aqui, a questão de petróleo, de óleo que ele traz daqui é muito pouco. Ele tem quase que nada de petróleo lá dentro, ele tem muito gás aqui, isso é muito importante, tá bom? Porque você consegue entender dentro da cadeia de toda a operação aqui, que você tem uma parte que é petróleo, que é praticamente a maioria, 90% do resultado, e 10% vem aqui da questão de gás, tá bom? Você pode ver a questão da produção. Olha só o que aconteceu. Desde o terceiro trimestre de 2020, basicamente a produção de óleo e gás era de 4,9, tá bom? Você pode perceber aqui, quando a empresa trouxe basicamente o IPO para a bolsa, ela está aqui 4,9 e ela já está aqui em 45,8. Gente, são quase 10 vezes mais de resultado em questão de produção de óleo e gás que a empresa está trazendo. É muita coisa, realmente é muito interessante enxergar o quanto que essa empresa ela está operacionalmente funcionando bem, que ela está trazendo eficiência, e exatamente esse é o panorama que a 3R quer trazer para todos os postos que ela tem, tá bom? Outra questão, André, esse nome aqui aparece de vez em quando e eu não sei o que significa, porque além da operação mid e downstream, você tem a upstream. Fica comigo, mas calma, é bastante tranquilo de entender. O que significa o upstream? Significaria basicamente a questão da extração do petróleo. O midstream seria levar esse petróleo para um determinado lugar, e downstream seria esse lugar. Que lugar que é esse? A refinaria. E aqui nós vamos ter exatamente uma planta para você ter uma noção. Ó, temos aqui tanques de diesel, QAV, gasolina. Então, o que acontece? Você tem toda a questão aqui para você armazenar, você passa pela produção e aí depois você realmente estoca esse produto final aqui, o diesel, a gasolina, o querosene, tá? Você deixa tudo aqui. O que acontece? E aqui eu preciso fazer uma pequena digressão com vocês para os resultados do segundo trimestre. Por quê? Quando você vê a composição da receita, você vê que o upstream, que realmente é a extração do petróleo, dava praticamente todo o resultado. O midstream não dava praticamente nada. André, o que é essa eliminação? Pensa comigo, você extraiu o petróleo. Para você não ter um duplo resultado de extração e de refino, você tem que fazer eliminações. É basicamente o seguinte, como eu usei petróleo daqui para eu conseguir fazer o refino, eu não posso computar esse resultado. É como se fosse uma despesa pelo petróleo que eu estou consumindo. Mas como é dentro da mesma empresa, eu não tenho um gasto efetivo com isso. Só que para fins de contabilidade, eu tenho que fazer essas eliminações aqui. E o que acontece? Na questão de midstream e downstream, que era alguma coisa que não se sabia se a 3R ficaria realmente, eu particularmente fiquei bastante surpreso com os resultados que vieram. E exatamente por isso que eu preciso trazer vocês aqui para os destaques financeiros. Por quê? Olha só a composição hoje. Ó, vamos fazer primeiro um comparativo. Lá atrás, ó, 760 de upstream, ou seja, de extração de petróleo, e mid downstream, que levar o petróleo e refinar, 265. Agora, olha só que diferença que aconteceu. Basicamente, 50% do resultado
vem exatamente aqui de midstream. Claro, temos aqui as eliminações, isso é óbvio, só que fato é que nós estamos tendo aqui no mid e downstream algo extremamente diferente para a companhia, porque a ideia é que muitos gestores de fundos e muitos analistas de mercado falavam, olha, mid e downstream não é a atividade principal da 3R, a principal é o upstream, é extrair o petróleo, é isso que eles sabem fazer. Na verdade, o que está me parecendo aqui é que eles estão trazendo a eficiência operacional não só para aquilo que eles sabem bem fazer, mas para aquilo que não era exatamente o core da companhia, eles estão conseguindo fazer um trabalho magnífico e para mim é ótimo, afinal de contas é mais receita que está entrando aqui para a empresa. Vamos olhar algumas outras coisas, tá bom? Ó, o que você precisa enxergar de tudo isso aqui, ó? Eu já mostrei a receita para vocês, o quanto que cresceu, tá bom? Trimestralmente a receita líquida do upstream, mas é importante a gente olhar algumas questões específicas. Olha só, a receita líquida do upstream, ou seja, da extração do petróleo, atingiu 1,5 bi. E eles colocam aqui, no primeiro trimestre, em que as receitas refletem 100% do portfólio adquirido. Por quê? Lá atrás, quando eles fizeram o IPO, eles tinham um prospecto. Eles falaram, olha, eu quero adquirir isso, eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo. E depois que eles conseguiram pagar uma parte das dívidas que eles tinham, eles conseguiram finalmente colocar o polo de Potiguar para dentro. E então o portfólio que eles queriam montar já está aqui praticamente 100% concluído e adquirido. Então agora nós estamos tendo uma real noção de quanto que a empresa ela pode extrair de petróleo, quanto que ela pode ter de receita e quanto que ela pode trazer de eficiência operacional. E aqui, finalmente, eu chego no coração da 3R, eu chego no coração de todas as petrolíferas. Por quê? O lifting cost, basicamente, é o indicador que mais vai nos interessar em junior oils. Por quê? Todas essas empresas que são as petrolíferas júnior ou junior oils, elas têm uma questão muito específica, um problema muito específico para resolver. Basicamente, elas têm campos maduros. O que significa isso? Você não tem o risco de explorar, de tentar achar petróleo, mas você tem um poço que já não é tão eficiente. Então, seja a PetroRio, seja a 3R, seja a PetroRecôncavo, seja outra empresa que você considere no seu portfólio, elas têm esse trabalho de pegar um poço ali, por exemplo, da Petrobras, da Shell, e trazer uma eficiência melhor. E exatamente o lifting cost é muito importante. Por quê? Você vende no mercado, por exemplo, o seu petróleo, e você tem um preço fixado. Você tem o Brent, que está ali em 80, 90, 100 dólares. Você não consegue mexer nisso. Só que você consegue mexer no seu custo de extração e reduzi-lo. Então, eu sempre uso essa metáfora com vocês. Pensa que eu tenho o teto, que é o valor que eu consigo vender o petróleo, e eu tenho o piso, que é o valor que eu extraio o petróleo. Se o meu lifting cost for muito alto, ou seja, o custo para eu extraí-lo for muito alto, eu estou exatamente aqui. Conforme eu for reduzindo meu lifting cost, eu vou aumentando esse gap, eu vou aumentando esse espaço e, consequentemente, eu acabo tendo mais lucro para dentro da empresa, eu consigo melhorar a minha eficiência e trazer, consequentemente, mais dinheiro para dentro da empresa e para o bolso do acionista. E exatamente nesse ponto, e por mais que eu não vá falar de cada um dos postos, você pode depois dar uma olhada aqui, mas eu quero enfatizar isso aqui. No primeiro trimestre de 2023, eles não tinham o polo Potiguar. No segundo trimestre, bem no finalzinho, eles colocaram o polo Potiguar para dentro, o que poderia aumentar muito o lifting cost e realmente saiu de 22,4 e chegou em 23,5. O que acontece? Eles fizeram muito trabalho nesses 3 meses. E o que aconteceu? Reduziram em 21% o lifting cost aqui, tá bom? Você pode perceber que em 3 meses eles reduziram o lifting cost em 21%, isso no geral, tá bom? Você pode perceber que cada um dos postos aqui tem uma eficiência específica, 42 aqui, nos outros você tem um aumento ligeiro, no outro você tem uma redução pequena, um aumento aqui, mas no geral você teve uma redução bastante significativa. E aqui esse verdinho, que é o cluster Potiguar, que é o mais recente colocado ali para dentro, eles colocaram uma operação magnífica de 42% de melhoria apenas de um trimestre contra o outro. Imagino que a empresa vai fazer até o final de 2024, 25 e lá para 27, 28, quando alcançaremos o pico de extração de petróleo, imagina só o quanto que essa empresa ela vai trazer de resultado para o acionista. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse tipo de análise um pouco mais profunda, faço convite para você se tornar membro lá, faço análises ainda mais aprofundadas do que essa. E claro, existe também a possibilidade de eu conversar 1 hora com você, tete a tete aqui sobre a sua carteira de investimentos, para a gente estabelecer metas, estabelecer perspectivas e, claro, para a gente tirar dúvidas, estabelecer até mesmo uma carteira que seja ideal para você dentro de diversas perspectivas que nós temos dentro do mercado financeiro. Então, mais uma vez, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.